Você de casa já deve ter percebido que houve um aumento significativo de veganos e vegetarianos no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil a gente percebe mais, claro. Muita gente busca uma alimentação mais leve e acaba aderindo a novas maneiras de escolher os alimentos. Algumas pessoas não sabem direito o que estão fazendo. Por exemplo, você sabe as diferenças entre veganos e vegetarianos? A gente vai esclarecer a partir de agora com uma dupla que sabe tudo desse assunto e vai nos ajudar. A Mônica Boava, como eu disse, é gerente da campanha Segunda Sem Carne. E o presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, o Ricardo Laurino. Gente, boa noite, que alegria ter vocês aqui. Mônica, tudo bem? Muito obrigado, Ricardo. Que alegria, cara. Prazer. Muito obrigado, viu? Que alegria ter vocês aqui. Fiquei muito feliz. Esse assunto é muito especial, especialmente agora, porque as pessoas estão falando disso, estão falando muito disso. Eu já contei aqui, a galera sabe, eu vi isso acontecer na minha família. Meus irmãos hoje são veganos. Legal isso. Então eles têm essa bandeira, eles levam isso super a sério. Meu irmão aprendeu a cozinhar, um cara que não tinha o hábito de ir pra cozinha, aprendeu a cozinhar por conta disso. Que bacana isso. Desenvolve os pratos, os pães, as coisas. É muito legal, é muito bacana. Eu acabei aprendendo muito com eles também. A cozinhar também? A cozinhar, eu gosto muito de cozinhar. E eu uso muitos produtos, eu não sou vegano, mas eu uso muitos produtos veganos. Porque como eu evito alguns alimentos, algumas coisas, derivados de leite e tal, então eu encontro nos ingredientes veganos a melhor opção, a melhor alternativa. Muito legal. O que a gente não tinha há alguns anos, né? Não, isso mudou. Isso mudou muito. Felizmente, felizmente. Sim. Ricardo, vamos começar explicando as diferenças que eu acho muito legal. Vamos falar de vegetarianismo. Tá. Como é que é a dieta vegetariana? Tá. Isso daí, inclusive, gera alguma polêmica, ainda que não seja tão grande, mas gera. Tá. O vegetarianismo, a raiz do termo, é bom a gente pensar... Vambora, vai lá. Traz a ideia do quê? De uma alimentação à base de vegetais. Essa é a raiz, né? Tá. Então seria essa a ideia. Só que, imagina uma pessoa que para de comer todas as carnes, mas continua, de repente, comendo ovos, comendo laticínios. Aí deram um nome para... ovo lacto vegetariano. Eu já ouvi várias versões. Exato. Só que é um nome, né? A gente já tem muita gente, Celso, que comenta, vocês são todos uns ETs e tal. Tem, às vezes, no espaço assim de brincadeira entre amigos e tal, vem essas tiradas, né? Imagina você falar, então, uma pessoa que parou de comer carnes e falar, eu sou ovo-lacto vegetariano. O cara fala, pô, de que planeta é isso? Eu não sei nem falar esse negócio. Exato. Então... Ovo o quê? Então, de uma forma orgânica, assim, natural, as pessoas começaram a falar, eu sou vegetariano. Tá. E aí você começou a ter um guarda-chuva enorme daquela raiz que é o vegetarianismo na sua essência, só produtos de origem vegetal. O vegetarianismo são só produtos de origem vegetal. Essa é a essência. Mas então, se a gente pegar a essência, isso é praticamente a alimentação vegana. Exato. Só que começou a se acostumar a utilizar esse termo para pessoas que pararam de comer carnes. Perfeito. Então daí começa, às vezes, algumas dúvidas que geram, né? Que a pessoa fala que é vegetariana, o outro fala, não, você não é vegetariano. E isso gera algumas polêmicas. Tá. Mas a base é essa, né? O vegetarianismo como base, como essência, produtos de origem vegetal, só que se acostumou no dia a dia a dizer que pessoas que tiram as carnes do seu... São vegetarianas. São vegetarianas, e a gente até comenta entre nós que isso também não é algo para se ficar discutindo e que não vamos brigar por causa disso, né? Exato, né? Mas vamos explicar. É só conhecer essa diferença, já vale a pena. Ficou claro para mim. Então, se a gente usasse o termo na raiz, não teriam ovos, não teriam derivados de leite, tá tudo certo, eu entendi. Aí, nesse caso, o que é, então, o vegano? Então, o vegano é aquele que tem a alimentação que a gente chama... Aí tem os tipos, né? Então, tem o ovo lacto vegetariano, que é o que come ovos e leite. O lacto vegetariano, que é aquele que exclui os ovos, mas ainda consome leites. Tá bom. Aí tem o ovo vegetariano, que é muito raro. Você falou da questão de leite, lactose, que então ele exclui os laticínios, mas ainda consome ovos, isso. E tem um vegetariano estrito, não é restrito, é estrito, que é a alimentação vegana. Tá bom. Só que o veganismo, ele... vai além. Ele amplia... Não é só uma questão alimentar. Exatamente. Então, ele amplia para a questão de entretenimento, vestuário, então evita usar couros... Até no trabalho. Tem gente que recusa alguns trabalhos, e eu conheço pessoas que recusam um trabalho porque alguma empresa que não teria a mentalidade vegana, não teria os princípios veganos, então a pessoa prefere não fazer o trabalho. Então,
A definição... Até o consumo de outros produtos, né? De cosméticos, Isso. etc. Então, a definição pela Vegan Society... Já aproveita e já me explica por que esse nome. Vai lá, me ajuda. O veganismo? Veganismo. Você então, sabe foi um nome que a Vegan Society, né? Foi na década de 40, né? 1940, que era alguns membros da Sociedade Vegetariana Britânica, né? Que começaram a questionar, poxa, mas a gente não come nada, mas a gente é contra a exploração animal. A gente usa jaqueta de couro. Por exemplo, a gente é contra a exploração animal, mas a gente está comendo queijo, a gente está usando jaqueta de couro. Tem couro no banco do carro. A gente não liga de ir num circo e ver um animal sendo explorado, como se fosse um objeto lá para as pessoas aplaudirem e tal. E aí surgiu um termo que eles criaram, não existe um porquê. A gente não conseguiu fazer uma tradução disso, né? Não, tanto é que pra cá veio vegano, né? Só colocamos vegano. Virou vegano. Ficou claro, ficou bom. Ficou bom, né? Só que a definição diz que é na medida do possível e praticável. É isso, meu irmão me explicou isso. Isso é muito legal. Isso faz, por exemplo, você citou uma pessoa que... Remédio, gente. Às vezes tem remédio que a pessoa tem que tomar. Mas até a questão do trabalho, né? Então, a pessoa recusar o trabalho. Tem para outras pessoas... É impossível recusar um trabalho. Então isso faz muito sentido e cada um vai ponderando o que essa questão do remédio, né? Ou se você vai pegar, um táxi. E ele tem um banco de couro. Se pra você você não vai pegar, você vai pegar. Verdade. Aí cada um vai... Você fazer uma viagem de avião, a mesma coisa. Na escolha do banco do seu carro, você pode até escolher o couro ecológico. Né? Sim. Você vai pegar uma carona com um amigo, não vou entrar no... Existe isso também, né? Existe uma questão que também é meio pessoal, de até onde você consegue... E a gente sempre lembrar, Celso, isso é muito importante para quem está ouvindo, eu gosto sempre de falar. Fala, que é legal. Que é a gente contextualizar a nossa realidade. Então a gente faz, como a Mônica falou, o máximo possível dentro do que a gente pode evitar a exploração animal. Estou dizendo a gente porque eu sou um vegano também. Tá bom. Eu falei sobre vegetarianismo, mas eu sou um vegano também. Tá. Então a gente tenta o máximo. Tem pessoas que conseguem um pouco além, outros um pouco menos, mas todos têm essa mesma visão da gente evitar ao máximo a exploração animal naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos lá. Então vamos tentar quebrar alguns mitos, como você fez agora, que eu acho que isso é muito legal para a gente esclarecer. Tem muita gente que diz que quando você faz essa opção, por exemplo, de tirar as carnes, você aumenta o custo da sua alimentação, porque você vai ter, primeiro que nem todos os produtos estão acessíveis, e eu percebo isso no dia a dia. E muitas vezes são mais caros os produtos quando eles têm esta preocupação ou esse conceito. Mas a simples substituição de carnes apenas por produtos feitos com verduras e legumes, tem gente que diz que fica mais cara a tua alimentação. É verdade? Esse aí eu digo cravo que não. Pronto. Cravo que não. Tá. Eu dou até o exemplo. Se a pessoa quiser fazer uma experiência, entra num restaurante tradicional por quilo, entra e fala, olha, eu não vou comer as carnes, se tiver lasanha com queijo eu não vou comer, eu vou comer a parte de vegetais. A salada. Não é só salada, tem também o arroz, o feijão, algumas, né? A gente gosta de explicar também que vegano tem muita opção. Não só dentro dessa visão de salada. Tem mais coisa do que isso. Tem muita coisa. Tá. Mas vamos pensar nessa ideia que vem inicialmente na cabeça. Eu pensei no restaurante, pensei do lado da salada. Exato. Quando você falou do restaurante por quilo. Tem outros, a gente... Então, faça essa experiência. Fala, olha, eu não como, você me dá desconto? 90% deles vão te dar desconto. Sério? Eu ganho desconto. Quando eu não tenho opção, eu vou lá e peço desconto. Vou fazer esse teste amanhã, cara. Pode fazer. Vou fazer esse teste. Se você não te derem, você caiu nos 10%. Não. Tenho certeza não. E o que, assim, eu não sou nutricionista, né? Mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo que o melhor em termos nutricionais é a gente substituir. Então, a proteína animal pela proteína vegetal, que está na família das leguminosas, que são os feijões. Então, aí se você colocar... Aí na balança vai no mercado, quanto que é o quilo da carne, quanto que é o quilo do feijão. Então você vai ter a caloria, o nutriente, né, muito mais barato do que a caloria e o nutriente da carne. Foi tão legal você falar sobre isso, sobre a questão da substituição, porque eu acho que o mais importante, quando você faz uma opção desse tipo, não pode ser um negócio feito da sua cabeça da noite pro dia, agora não quero mais. Você tem que buscar informação. Porque você não pode prejudicar a tua saúde. A informação existe, a possibilidade está aí e a substituição é possível. Só que você tem que ir em busca de informação, para não fazer só por tua conta, senão aí você realmente pode prejudicar o teu corpo, não é isso? E aí você acaba até atrapalhando os animais. Se você tem essa opção pelos animais, a gente sempre comenta que é bom você estar saudável. É isso. Senão você é contra a propaganda. Exatamente. Vocês têm que ter essa cara saudável aqui. Exatamente. Obrigado, valeu. Não, eu tô falando sério. Isso é super importante. É importante, porque você acaba sendo... Porque isso é uma brincadeira entre nós,
que a gente comenta. Aqueles vídeos do WhatsApp, acontece né? muito. Aqueles que você recebe vídeo do cara e tá pálido, quase morrendo lá. Aí fala assim, eu fiz, vocês devem ter recebido esse vídeo 3.000 vezes. Um monte de vezes. Se a gente tá aqui e uma pessoa que tem a alimentação tradicional espirra, vão falar, pô, o ar-condicionado tá muito forte, dá uma baixada. Se eu espirrar, é porque eu não como carne e tal, então você fica doente. Tem tudo isso. Perfeito, legal. Mônica, teve um debate promovido pela BBC, é isso? Que fala que a saúde melhora quando a gente é vegano. Tem um estudo existem vários estudos né, que mostram que uma alimentação baseada em vegetais, ela traz fatores preventivos a várias doenças, então crônicas, então você tem até mesmo redução de algumas doenças, então colesterol alto, diabetes, problemas de coração, então uma alimentação baseada em vegetais. Então uma alimentação que prioriza produtos in natura, a gente estava falando de questão de produtos, mas a gente tem a nossa coordenadora do departamento de nutrição, ela diz assim, o veganismo se resolve na feira. Então você vai na feira, você não precisa do produto industrializado para poder virar vegano. Então ali se resolve. Então arroz, o feijão e as verduras. Então a gente diz, se você tem um prato, você divide ele pela metade, né? Metade tem que ser verduras e legumes. Aí, 1/4 é fonte de proteína, que é aquela família dos feijões. Então, a gente tem mais de 4.000 tipos de feijão no Brasil. Sensacional. Aí, muito, né? É muito. E, então, aí você coloca feijão preto, grão de bico, ervilha, lentilha... A própria soja, né? A própria soja. Legal. E o outro, cereais e tubérculos. Então aí você tem um prato equilibrado. Tem gente que diz até, que eu estava vendo alguns números, a nossa produção levantou aqui, que o risco de incidência de câncer também diminui com esse tipo de dieta. Sim. Principalmente o 15%. Mas eu quero reforçar isso que você falou. Fala. Reduz o risco, mas não significa que nós estamos livres do risco. Eu conheço um vegano que está doente. Sim. Tem veganos que ficam doentes, assim como a gente conhece pessoas que se alimentam de forma tradicional. Que também ficam. Então, com vários problemas de saúde. Não é só isso, né? Exatamente. Não é Mas é bem importante, porque às vezes as pessoas esperam que... se você se tornou vegano e você espera uma saúde melhor, então você não pode ter problemas. Não. A gente vive num contexto social e a nossa vida está cheia de riscos e a gente pode sim ter determinados problemas. O que acontece é que, como a Mônica falou, se você preparar o seu prato de forma adequada, como ela comentou, essa tua escolha de tirar os produtos de origem animal do teu prato, normalmente te traz benefícios. Então, acho que isso que tem que deixar claro. E hoje a gente tem uma opção muito legal, gente, que é o tal do YouTube. Santo YouTube. Não, sério, verdade. Outro dia eu queria eu vi uma receita muito legal de um sorvete low carb lá de limão. Era ótima, receita maravilhosa, mas levava creme de leite. Aí não dava pra mim. Aí eu só juntei duas coisas. Eu fui lá e peguei uma receita de creme de leite de coco, fiz o creme de leite de coco, fiz o sorvete. Pronto. Beleza! Tava tudo lá, cara. Em 5 minutos eu resolvi a parada e deu super certo. Então, tá lá, a fonte de informação tá lá. Vamos falar rapidinho sobre o movimento Segunda Sem Carne, porque a gente acabou de mostrar Sir Paul McCartney aqui, estarei no show de novo, se Deus quiser. Então estaremos lá. Então me fala da Segunda Sem Carne, porque ele tá lá, Essa vai ser a terceira vez que a gente, com a campanha Segunda Sem Carne... Quer beber água? Vem cá, pequena. Deixa eu levar ela quer beber água, vai lá beber. Vai, pequena, pode ir. Vai, pequena. Vai ser a terceira vez que a gente vai estar no show do Paul McCartney, levando a campanha Segunda Sem Carne para os fãs. Então, a campanha é um convite à população a substituir pelo menos uma vez por semana a proteína animal pela proteína vegetal. Perfeito. Então, a gente fala que é um convite, é um passo para a pessoa ver como é que ela se sente. Exato, porque às vezes a gente fica no tradicional, né? E não olha para o lado. Então, segunda é ótimo, porque a gente enfiou o pé na... Segunda é o dia, né? Você que come churrasco no domingo, na segunda você muda isso e você começa... Né? E é o dia mundial de mudança, né? Mas olha, Celso, eu quero aqui elogiar a Mônica aqui no programa, para todo, porque ela não falou o principal da Segunda Sem Carne. Onde que a Segunda Sem Carne está aqui em São Paulo e os números que a gente conseguiu em 2018? Em 2018 foram 67 milhões de refeições através dos parceiros. Que legal. E aí são as escolas municipais de São Paulo, escolas estaduais. A gente tem alguns restaurantes de bom prato também, que aí faz, pelo menos uma vez por semana, substituir a proteína animal pela proteína vegetal. Isso além da saúde, o impacto ambiental é gigantesco. Então, assim, a Segunda Sem Carne, ela entra como ferramenta para as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, fortemente. Então, isso a gente ajuda também o meio ambiente, não só a nossa saúde
pessoal, dos animais e o planeta também. Gente, eu só posso agradecer. Esse assunto é muito legal. A nossa gastronomia hoje vai ter esse tema também, vai ter um risoto espetacular aí, maravilhoso. Você vai ver que é possível e sim, olha, é o seguinte. Tem gosto, e gosto bom. É muito saudável, é muito gostoso. Quebre os seus preconceitos, experimente, teste, você vai se surpreender, eu garanto, tá bom? Quero agradecer demais a Mônica Boava, muito obrigado, e o Ricardo Laurino, vocês são fantásticos. Poxa. Só ajudaram a gente. Muito obrigado. Valeu, agradece pelo convite. Contem Parabéns com a gente. aí. Muito obrigado. Tá, muito obrigado a você. Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu.